Falar sobre a situação agora na Ucrânia. Nos atualize sobre a situação. Na semana passada, inclusive, você trouxe essa preocupação em relação à proximidade de uma guerra nuclear, de fato, né? De disparos nucleares. Então, fala para a gente sobre a situação da guerra na Ucrânia hoje. Olha, eu anotei tanta novidade, Thalita, sobre a Ucrânia, que mesmo sendo só eu, o Miro, hoje, eu falei assim, talvez não vá dar tempo mesmo de a gente... Porque tem muitas implicações novas, mesmo do ponto de vista militar, as coisas não modificaram tanto. Mas vamos começar pelo lado militar. Pelo lado militar, a grande cidade de Mariupol, que ainda tem lá 150 mil habitantes que não deixaram, mas ela era uma cidade de 400 mil. Ela está totalmente controlada pelas forças russas e já está voltando à normalidade. Aquela maior siderúrgica da Europa, que agora já não é mais, ela virou trapo, virou pó, onde estão ali entrincheirados os últimos neonazistas do batalhão Azov, que aos poucos estão se rendendo, estão desocupando. Né? Isto em nada atrapalha o controle total da cidade pelos russos. Acabei de ver na agência Russia Today a entrevista do prefeito da cidade. É claro que ele gostaria que a Rússia não ocupasse a cidade, mas em função da ocupação, ele está dizendo que a vida está voltando à normalidade, as pessoas estão voltando para Mariupol. Então, isso é importante dizer. A segunda questão, que é mais folclórica do que uma vitória militar, há uma outra pequena cidade que fica do lado oposto, lá em cima, lá no norte, ali na região do Donbas, mas um pouquinho fora do Donbas, uma cidade chamada Melitopol. A cidade de Melitopol, totalmente, esse que vocês estão vendo aí no meio, meio gordinho, é o presidente da República Popular de Lugansk. Né? Essa cidade de Melitopol, né, que cidade média, do tamanho de Sorocaba, talvez, foi hasteada a bandeira vermelha da União Soviética e ficou lá tremulando. Algumas estátuas de Vladimir Lenin foram colocadas no seu devido lugar. Então, eu estou achando isto, eu como um velho comunista, estou achando isto muito interessante. Bom, vou deixar o Papa para o final, porque este é um assunto que também você possa, né, fazer alguma tréplica, etc. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, que atende pelo nome de Olga Stefanishyna, ela defendeu que a Ucrânia se filie sim à OTAN, que não está descartado esta possibilidade. Eu fico assim impressionado em meio a uma guerra cujo objetivo principal é que a Ucrânia se declare um país neutro e não seja membro de nenhuma aliança militar. No meio da guerra, a mulher vem e defende. Mas ela não é ela que está falando isso, nem o Zelensky. São os Estados Unidos, é a União Europeia, que estão provocando a Rússia de todas as formas, e a maior de todas as provocações não é nem tanto essa declaração que ela deu, é a Suécia e a Finlândia apressando o ingresso na OTAN. Eu acho que se isto se efetivar, a Rússia vai dar uma resposta que não será com armas chamadas subsônicas, as mais modernas que existem, e aí entra aquela possibilidade que nós já vimos de um disparo de um artefato tático de baixa capacidade explosiva, mas que seja um alerta ao mundo. O imperialismo estadunidense tem que parar de expandir a OTAN para o leste. Então ela comete um absurdo fazendo uma declaração dessa. A União Europeia iniciou hoje a reunião para aprovar o sexto pacote de sanções. Ele já não sabe mais o que fazer, porque não funcionam as sanções. A Rússia vai entrar para a história como o único país que teve a sua moeda mais valorizada depois da guerra do que quando entrou. Né? E aí eu lembro a frase do Putin, né, no começo dos primeiros dias de guerra: as sanções machucarão os sancionadores. E isto está acontecendo. É a maior inflação da história da Europa depois da Segunda Guerra, é a maior crise, é o maior desemprego.
e possibilidade da retração da terceira maior economia do mundo, que é a Alemanha. Não é? Então, essas sanções não significam nada, mas eles continuam nesta linha. O Scholz, né? O Olaf Scholz, ele faz terrorismo. Infelizmente, ele abandonou completamente, não é, aquele mínimo que tinha nele, e ele chegou a declarar a favor do Nord Stream 2, contra a guerra, contra a Ucrânia entrar na OTAN. Isso acabou tudo. Esse Scholz já não existe mais. Ele se entregou, se ajoelhou ao imperialismo. E o que ele falou, então, ontem? Disse que a Rússia vai invadir outros países na Europa. Então, isso só coloca mais lenha na fogueira e é muito ruim essa declaração. O Biden viaja ao Japão, ainda que ele fale que ele teria vontade de ir para Kiev, mas ele não vai, não é? Está com medo, na verdade, né? Ele vai ao Japão articular com o Japão mais sanções contra a Rússia. Mas não é só isso. Há ali também algumas ilhas, pequenas ilhas, né? Curios, né? Que são possessões que estão na mão, controladas pela Rússia, mas o Japão reivindica como suas. E aquele acordo que a China fez com as Ilhas Salomão, né, e que irritou muito o imperialismo. Então ele está indo para lá não só para discutir Rússia, mas discutir o mar do sul da China e a questão da Ásia. Né? Por fim, antes de entrar no Papa, né, o Macron ligou para Putin, você viu isso, né? E o Putin disse a ele assim: estamos prontos para seguir na mesa de negociações para uma proposta de paz. Eu não sei se falei muito, temos tempo para falar do Papa, porque tem muito assunto do Papa. Temos. Manda, Então tá. pode falar assim, 8 minutos. Bom, este Papa é um Papa pop. Eu não sou estudioso dos papas, como sou estudioso dos 46 presidentes dos Estados Unidos, porque eu tenho o livro de todos os papas aqui, né? Mas são centenas de papas, não dá para... Eu não pretendo ser um expert em papas, mas este me parece ser o papa mais progressista da história da igreja. O João XXIII, final do século XIX, ele editou uma encíclica papal, né, que é uma espécie de bula, uma espécie de orientação para os fiéis, chamado Rerum Novarum, onde pela primeira vez eles falam dos trabalhadores, do papel dos trabalhadores. Então foi importante essa encíclica, mas este Papa está avançando muito, né? Tanto que aquele grupo da TFP no Brasil, que chama, agora ele se apresenta como arautos do Evangelho, são fascistas, tem internatos por aí que fazem lavagem cerebral em crianças. Este grupo está em campanha aberta para derrubar o Papa. É a mesma coisa que o Steve Bannon tem falado. Temos que derrubar este Papa. Estes caras acham que este Papa é um Papa comunista, né? O que não é verdade. É um Papa progressista. Talvez possamos dizer é um Papa verdadeiramente cristão na acepção bíblica, não é? Do significado de cristianismo, né? Daquele cristianismo primitivo. Bom, mas a novidade do Papa é que ele falou uma frase que espantou o mundo. E primeiro que ele falou que não vai para Kiev. Ele pediu uma audiência para o Putin, que ainda não marcou, e eu acho que se não marcar, cometerá um erro diplomático, né? Pediu uma audiência para o Putin. Então ele quer ir a Moscou, não é? Bom, mas não bastasse esse pedido de ir para Moscou e não ir para Kiev, ele falou uma frase que os cães da OTAN ladram na fronteira com a Rússia, perto de Moscou. Bom, só esta frase por si só, ela é bombástica. Chamou a OTAN de cães que ladram, não é? E aquela história que você vê popular, assim, cão que ladra não morde, é mentira. Os que ladram são os mais violentos. Não caiam nessa, viu? A não ser aqueles pequenininhos, assim, né? Pincher, que chama, né? Aqueles lá ladram, você dá uma patada assim, ele vai embora. Mas eles são brabos. Bom, aí eu fui, como um estudioso da Bíblia, eu fui pesquisar. Eu lembrava que havia alguma relação em algum livro da Bíblia
de cães como querendo dizer pessoas de segunda classe. E aí eu achei no Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 14 e 15. Eles falam que ficarão de fora da árvore da vida e da cidade celestial os cães. Mas por quê? Toda a interpretação que eu fui estudar relacionado com isso diz respeito à comparação de cães com pessoas levianas que têm prazer de destruição, são corruptas e violentas. Então, a metáfora papal de cães não é só, olha, você está ladrando aí, querendo violência. Não, ele tem um fundamento bíblico. O Papa, eu imagino que entende de Bíblia bastante, né? Então eu fiquei assim muito interessante. E finalizo, se confirmar a ida dele para Moscou, ele vai tentar se encontrar com o patriarca, lá em russo fala Kirill, mas é Cirilo, que é o patriarca da maior igreja ortodoxa do mundo. Tem muitas ortodoxas. Tem a grega, tem a que era do meu avô refugiado assírio, que é a igreja siriana ortodoxa, tem igreja ortodoxa síria, tem no Líbano, tudo tem ortodoxo. Mas a Rússia é muito poderosa. E o Cirilo, patriarca, está 100% com o presidente Putin. Aliás, não é só ele. Todas as classes, a burguesia e o proletariado russo, representado pelos 57 deputados comunistas do Partido Comunista de Lenin, que tem lá 57 deputados, todo mundo está com... Não é com o Putin em si, é com a ação do Estado russo, que está em desenvolvimento a partir de um governo que se materializa na pessoa do presidente. Bom, houve um estremecimento entre o Papa e o patriarca Cirilo. Eles até cancelaram. O Papa fez uma declaração. Bom, todo mundo o Lula também andou falando. Só não erra quem não fala nada, né? Então a gente perdoa também essas coisas. O Papa falou para o Cirilo que ele não pode se transformar num coroinha, né? Ele tem que ter a grandeza de tentar voltar a reunir os cristãos do mundo inteiro. Cirilo não gostou de chamá-lo de coroinha. Ele é um patriarca, porque não são só 400 milhões de russos seguidores. Essa igreja tem no mundo inteiro. É uma igreja grande, ortodoxa, né? Bom, então ele vai tentar, e aí o Cirilo desmarcou. Era um encontro que teria agora em junho, já estava marcado antes do conflito. O Cirilo desmarcou. Mas eu acho que estão fazendo movimentos para voltar a encontrar. Se materializar a ida do Papa Francisco para Moscou, eu acho que ele vai aproveitar e vai fazer uma visita para o Cirilo. Finalizo apenas com uma curiosidade. Não confundam estas igrejas ortodoxas, que foi o racha da igreja, o primeiro e grande cisma, eles não usam o termo racha, cisma de 1054, quando a Igreja Católica Apostólica Romana do Oriente concede em Constantinopla, que tinha um patriarca, mas que não era o Papa, mas respeitava e era subordinado ao Papa. Em 1054, eles romperam. Então, foi o primeiro grande cisma. O motivo foi, evidentemente, político. Eles se excomungaram mutuamente. O Papa de Constantinopla excomungou o Papa de Roma e vice-versa. Depois de lá para cá, eles nunca mais se unificaram. Então, estamos falando de 980 anos de distância e nunca os papas se encontraram com os patriarcas. Se der certo este encontro, vai ser assim muito positivo e muito emblemático. Não confundir este cisma com o cisma dos protestantes a partir de 1517. Eles criam uma nova igreja. Este cisma não cria... O ritual é o mesmo, a igreja é a mesma, o cerimonial... São muito parecidos os ortodoxos com os católicos tradicionais. Os protestantes não, são completamente diferentes. Estou torcendo para que dê certo a viagem do Papa para Moscou e ele se encontre com o Cirilo. É isso, querida. Claro, ainda mais.
Não é, ainda Obrigado mais por num tudo. momento como esse, né? Legine, não é só aula de geopolítica mundial, é aula de religião aqui pra gente também, tá vendo Um só? pouquinho de cada coisa. Um beijo enorme, professor Legine. Obrigado, Bons beijo, estudos por tchau. aí, viu? Até mais. Tchau, tchau.